Meus amigos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. A nossa reflexão será a respeito de uma personagem extraordinária do Evangelho da Boa Nova, que é Zaqueu. E que neste livro, Primícias do Reino, o Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, tem uma mensagem belíssima a respeito desse homem admirável que é Zaqueu. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, que morava na cidade de Jericó. E Zaqueu era muito rico, muito rico. E a cidade de Jericó era uma cidade voltada para o comércio. Ali corria muito dinheiro, os mercadores, os viajantes, todos iam ali para Jericó para fazer grandes negócios. E Zaqueu morava ali. E ele, por ser cobrador de impostos, que eram impostos estipulados pelos romanos que escravizavam o povo judeu, ele era detestado pelos judeus, porque ele cobrava esses impostos. Então, Zaqueu vivia num palacete, ele era muito rico, vivia ali com a sua família, mas ele sentia uma solidão muito grande. Eles não tinham um amigo, nenhum sequer. E o sonho de Zaqueu era ter um amigo para que ele pudesse conversar, trocar ideias, para que ele se sentisse acolhido, amparado, feliz quando ele estivesse na presença desse amigo. Mas ali todos o odiavam, bem como a sua família. Mas um dia, eis que ele ouve falar de Jesus. E quando ele ouviu as pessoas contando os feitos de Jesus, as maravilhas que Jesus proporcionava na vida das pessoas, fazendo que os cegos enxergassem, os coxos andassem, que aquelas pessoas que eram possuídas ou dominadas pelos maus espíritos, que eles chamavam de endemoniados, recuperassem o seu equilíbrio, a sua liberdade. E ele ficou maravilhado com essas histórias que as pessoas contavam. E ele sentiu lá no fundo do seu coração que Jesus poderia ser esse amigo que ele tanto queria, que ele sonhava em possuir. E um dia ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali por Jericó. E ele aguardou com uma ansiedade muito grande, numa grande expectativa de conhecer Jesus. E no dia que Jesus passaria ali por Jericó, ele se juntou à multidão que o acompanhava. Só que Zaqueu era muito baixinho, ele era gordinho, e a multidão que cercava Jesus o impedia de se aproximar de Jesus. E ele então ficou desesperado, com medo de perder aquela oportunidade. E ele olhou ao redor e ficou pensando como que ele poderia ver Jesus. Aí ele vê um sicômoro, que é uma espécie de figueira, né? E aquele sicômoro possuía muitos galhos grossos e ele estava quase sem folhas. Então, Zaqueu não pensou duas vezes. Ele pôs-se a correr
para subir no sicômoro e enxergar Jesus. Aí a gente fica imaginando, e a Amélia Rodrigues relata isso no livro, que como que Zaqueu não pensou que ele estava fazendo um papel ridículo, gordinho, baixo, uma figura conhecida na cidade, um cobrador de impostos, correndo e subindo numa árvore para ver Jesus. Mas ele não pensou em nada disso. Aí nós começamos a ver a humildade de Zaqueu. E ele sobe na árvore. E ele se deslumbra com Jesus. Ele viu a multidão. E na frente da multidão vinha Jesus. E parecia que Jesus era só luz. Era uma claridade como se fosse um sol. E ele se deslumbra. E ele fica emocionado. E mais emocionado ainda ele fica quando Jesus, passando debaixo ali daquele sicômoro, se dirige a ele pelo nome. É o que ele ficou mais espantado ainda. Como Jesus sabia o seu nome. E Jesus diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me apraz estar em sua casa. Zaqueu levou um choque. Como? Aquele homem que ele nunca havia visto na vida o convidara, se convidara para ir jantar, para estar em sua casa e sabia o seu nome. E Zaqueu, então, não pensa duas vezes, desce rapidamente do sicômoro, da árvore, e toma o caminho de casa, chorando de emoção. O seu coração parecia que ia saltar do peito, tal alegria que ele sentiu. Ele chega em casa, conta para a esposa se abraça com ele e os dois choram muito, de emoção e de alegria por ter aquele nazareno na sua casa. E os preparativos são feitos para receber Jesus. E à noitinha, ele e a esposa ficam ali na porta aguardando a chegada de Jesus. E ele ouve frases, comentários maldosos de pessoas que dizem: mas quem é esse profeta que vai jantar na casa de um publicano? E Zaqueu sofre com isso. Mas eis que Jesus chega. E Zaqueu o recebe dizendo: Senhor, eu nunca prejudiquei ninguém. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E aqueles a quem eu prejudiquei, eu dou 4 vezes mais. E Jesus então diz: este é o filho de Abraão e a graça de Deus entrou na sua casa. E ali eles jantam, tomam a refeição. E Zaqueu sentiu uma alegria enorme. E Amélia Rodrigues diz que Zaqueu, o rico de humildade, que contam as tradições daquela época, que Pedro convidou Zaqueu para fundar uma igreja e difundir a Boa Nova. Porque depois daquele encontro com Jesus, Zaqueu se transformou, se tornou um outro homem, um cristão. E ele difundiu, viajava, difundindo, divulgando a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E nunca mais Zaqueu foi a mesma pessoa. E nós ficamos pensando em Jesus nas nossas vidas, como que foi o nosso encontro com Jesus? Nós sentíamos esse vazio dentro de nós
Nós, apesar de ter tantos amigos, mas nós não sentíamos a vontade de ter um amigo, um mestre como Jesus. E eis que nós ouvimos falar de Jesus. E nós então, vencendo a multidão das dificuldades, dos empecilhos, da nossa pequenez, de todos os momentos difíceis da nossa vida, nós elevamos o nosso pensamento, elevamos a nossa sintonia e não subimos na árvore como Zaqueu, mas nós elevamos vibratoriamente o nosso pensamento e sintonizamos com Jesus e sentimos em nosso coração a presença, o amor de Jesus em nossas vidas. E nós nos transformamos, nós nos tornamos outras pessoas, pequeninos ainda, cometendo muitos erros, mas naquele esforço de nos tornarmos pessoas melhores. Então, que Zaqueu, esse rico de humildade, possa ser um exemplo para nós e que o Evangelho de Jesus seja o nosso roteiro seguro, que nós vamos tirar das páginas dos livros os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida. Lembrando de Francisco de Assis, que disse: pregai o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, que através do nosso exemplo, da nossa vivência cristã diária, nós possamos conquistar muitas pessoas para o coração amoroso de Jesus. Muita paz, que Jesus abençoe o nosso esforço.